Essa questão aqui eu coloquei ela porque ela é bem. Se vocês entenderem a resolução dessa questão aqui, vocês vão saber basicamente as principais características dos catalisadores. E é importante frisar que catalisadores é um conteúdo de suma importância aí em provas que vocês vão fazer no futuro e também no nosso dia a dia, né? Tanto em processos industriais quanto na questão de veículos. Os veículos hoje têm catalisadores justamente para trabalhar a questão ambiental, né? Questão de diminuir o nível de poluentes. Então você tem sempre os catalisadores aí para tentar diminuir o nível de poluentes aí que é fornecido ou que é gerado aí nos processos de combustão dos automóveis, das motos, beleza? Então, catalisadores são importantes, tanto em questões ambientais, questões industriais, tá? Na indústria está sempre procurando produzir mais em um curto intervalo de tempo, né? Questão de produtividade. E aí, se você desenvolve catalisadores que conseguem aumentar a velocidade das reações químicas, você vai ter um ganho em todos os aspectos, né? Ganho financeiro, ganho de tempo. Então, catalisadores são importantes também na indústria. E é por isso que ele é bastante cobrado também em provas do Enem, por exemplo, tá? Justamente por essa grande aplicabilidade nos dias de hoje. Questões ambientais, questões industriais e questões científicas também. Beleza? Então vamos ver essa questão aqui sobre catalisadores para vocês entenderem os principais conceitos de catalisadores, tá? Estou falando meio rápido aí porque eu estou preocupado com o tempo. Mas qualquer coisa, se ficar muito longo, eu divido o vídeo em dois, beleza? Então é o seguinte, sobre catalisadores são feitas as 4 afirmações seguintes, tá? Primeira afirmação, são substâncias que aumentam a velocidade da reação ou aumentam a velocidade de uma reação. Verdade. A definição de catalisador é essa. São substâncias que aumentam a velocidade de uma reação. Perfeito, lindo, correto. Então vamos lá. 2. Reduzem a energia de ativação da reação. Sim, elas aumentam a velocidade através da redução da energia de ativação de uma reação. Tá? Então, é verdade. Tá? A 2 também é verdade. Alternativa 2, beleza? As reações nas quais atuam não ocorreriam nas suas ausências. Gente, isso aqui é muito falso, tá? Por que é muito falso? Porque a função do catalisador é apenas acelerar as reações, tá? Então esse negócio de se não tiver um catalisador, essa reação não vai acontecer. Não, isso não tem nada a ver, tá? Tem reações que elas acontecem sim sem catalisador. Aí você coloca o catalisador para aumentar a velocidade, mas reações que você tirar o catalisador ela não vai ocorrer, isso não existe, tá? Isso não existe, tá? Então tem reações que elas ocorrem sim sem catalisador. E aí você coloca o catalisador só para aumentar a velocidade. Então a alternativa 3 está errada. Alternativa 4. Enzimas são catalisadores biológicos. Isso aqui é básico, tá? Isso aqui é básico, tá? Correto. A gente já abordou isso em questões anteriores. E lá nos vídeos, nos slides, foi falado sobre isso também. Enzimas são catalisadores biológicos. Então a resposta certa seria a alternativa 1, 2 e 4, que é a nossa letra D. Beleza? Então essa questãozinha bem simplesinha aqui sobre catalisadores para vocês já pegarem aí os principais conceitos de catalisadores, tá? Vamos para a próxima. Essa questão aqui tem um textão aí pra gente ler, né? Aliás, um textão não. Ela no geral é um textão, né? Mas vamos lá. As reações químicas metabólicas são fortemente dependentes da temperatura do meio. Como consequência, os animais de sangue frio possuem metabolismo retardado, fazendo com que os mesmos se movimentem muito mais lentamente em climas frios. Isso os torna mais expostos aos predadores em regiões temperadas do que em regiões tropicais. Beleza? Então essa questão aqui está tratando de basicamente o efeito da temperatura sobre o metabolismo de alguns animais. De posse disso, assinale a alternativa que justifique corretamente esse fenômeno. Tá? Então vamos analisar aqui a alternativa que vai explicar corretamente o nosso fenômeno aí de interesse. Beleza? Vamos lá. Um aumento na temperatura aumenta a energia de ativação das reações metabólicas, aumentando suas velocidades. Gente, isso aqui está muito errado.
Porque é o seguinte, se você está aumentando na energia de ativação, você está aumentando aquela barreira lá daqueles gráficos que a gente viu, ó. Você tem os reagentes, aí você tem aqueles gráficos aqui com o máximo, ó, e aqui tem os produtos, né? Reagentes, produtos. E aqui é a minha energia de ativação, que é o máximo aqui. Então, o que eu falei lá naquela aula sobre energia de ativação, no vídeo, ou foi aula síncrona, não lembro. Eu falei que quanto maior for a energia de ativação, mais lenta é a velocidade, né? Eu comparei até com um carro subindo uma ladeira, né? Quanto maior a ladeira, geralmente mais lentamente o carro vai numa velocidade menor, no caso, né? Então, quanto maior, ele fala aqui que você aumentando a temperatura, aumenta a energia de ativação. Até concordo, das reações. E aumenta as velocidades. Não, se aumentar a energia de ativação, diminui as velocidades. Então, a letra A tá errada, beleza? Letra B. Um aumento da temperatura aumenta a energia cinética média das moléculas reagentes, aumentando a velocidade das reações metabólicas. Isso aqui é verdade, gente, tá? Por quê? Quando eu aumento a temperatura, a energia cinética das moléculas aumenta. Se eu aumento a energia cinética, eu vou aumentar o número de choques. Se eu aumento o número de choques, consequentemente eu vou ter um aumento da velocidade das reações, tá? Então eu vou ter um aumento de formação de produtos. Então, vou ter um aumento de velocidade de formação de produtos, no caso. Beleza? Então, a nossa alternativa aqui vai ser a alternativa C. Alternativa B, desculpa. Alternativa B. Vamos estudar as outras aqui para ver porque que elas estão erradas. É bom que a gente ganhe conhecimento a mais, tá? Então, é o seguinte, ó. Letra C. Em temperaturas elevadas, as moléculas se movem mais lentamente. Não vou nem ler o resto, aqui já está errado, né? Temperaturas elevadas, as moléculas se movem mais rapidamente. Então, isso aqui tá errada, tá? Letra D. Em baixas temperaturas, ocorre o aumento da energia de ativação das reações e o aumento das suas velocidades. Gente, letra D está errada. Em baixas temperaturas, a gente não tem aumento de velocidade, a gente tem diminuição de velocidade. Beleza? Então, letra D está errada. Letra E. Frequência de choques entre as moléculas reagentes independe da temperatura do meio. Está errado, tá? Porque quanto maior a temperatura, maior a frequência de choques. Por quê que vai ter mais choques? Porque as moléculas estão com uma energia cinética maior. E a energia cinética está relacionada com o quê? Com o movimento, a energia do movimento, né? A energia cinética. Então, as moléculas vão estar com um movimento bem aleatório, bem louco, e consequentemente a gente vai ter uma frequência de choques bem maior. Beleza? E por fim, a letra E ainda fala assim, que a velocidade da reação independe da energia de ativação. Não, a velocidade da reação depende sim da energia da reação. A velocidade da reação depende sim da energia de ativação. Beleza? A gente viu o quê? Que quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a velocidade. E quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a velocidade da reação. E aí, justamente, onde entra o catalisador, né? Que é justamente quando você tem uma energia de ativação muito alta, o catalisador entra para diminuir a energia de ativação. Se ele diminuir a energia de ativação, a velocidade vai acontecer o que com a velocidade? Ela vai aumentar. Por isso que os catalisadores são utilizados para aumentar a velocidade das reações químicas. Via o quê? Via abaixamento da energia de ativação. Beleza? Então vamos para a próxima. Acho que tem outra questão, não tem? Tem. Deixa eu ver quantas tem. Ah, não. Já está saindo os gabaritos. Então vamos lá. Eu ia ver quantas questões que tinha aqui. Mas beleza. Vamos lá. Mais essa. Um estudante desejava estudar experimentalmente o efeito da temperatura sobre a velocidade de uma transformação química. Essa transformação pode ser representada por A mais B, que são os reagentes, formando P, que é o produto. E em cima da seta tem catalisador, quer dizer o quê? Que essa reação ocorre via presença de um catalisador. Tá? Após uma série de 4 experimentos, o estudante representou os dados obtidos em uma tabela. Então vamos lá. Vamos interpretar a tabela, depois iremos para as alternativas. Tá? Primeira coisa, o que o estudante fez? Ele quer estudar a velocidade, o efeito da temperatura. Então essa informação aqui é importante. Ó. O estudante quer estudar o efeito da temperatura sobre o que, professor? Sobre a velocidade de uma reação. Beleza? Efeito de temperatura sobre a velocidade. E aí o que ele fez? Ele fez 4 experimentos lá no laboratório. Né? Experimento 1, 2, 3, 4. O que ele variou, professor? Primeira coisa, se ele quer estudar o efeito da temperatura, é óbvio que ele vai variar a temperatura, né? Então ele variou a temperatura de 15, 20, 30 e 10. Para os 4 experimentos, tá? Então, para o experimento 1, foi realizado em que temperatura? 15. Experimento 2, realizado em que temperatura? 20.
Experimento 3, realizado em temperatura 30. Experimento 4, realizado em temperatura 10. Beleza? Massa do catalisador também variou. 1, 2, 3 e 4. Para os respectivos experimentos, né? Então, ele variou. Concentração inicial do reagente A, constante, 0,1, tá? Então, ficou constante para todo mundo. Então, ele usou a mesma quantidade de reagente A. Concentração inicial do reagente B, também constante, 0,2. Então, em todos os experimentos, a concentração inicial do reagente B foi a mesma. E do reagente A também foi a mesma. Beleza? Tempo decorrido até que a transformação se completasse. Aqui já é o tempo decorrido para a reação se completar. Então, a gente pode relacionar esse tempo decorrido aqui com a velocidade. Então, percebe, experimento 1 demorou 47 segundos para se completar. Experimento 2, 15 segundos. Experimento 3, 4 segundos. Experimento 4, 18 segundos. E aí, vamos voltar para a questão, tá? Para o enunciado. Que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto, tá? Essa questão aqui eu achei interessante, pessoal, porque além dela envolver a parte de catalisador, envolver a parte de efeito de temperatura sobre a velocidade de uma reação química, ela trata do procedimento experimental, porque geralmente quando a gente trabalha com ciência, seja na física, na química, na biologia, quando a gente vai realizar um experimento, a gente não pega o experimento lá e sai fazendo aleatoriamente as coisas. Geralmente você tem que ter um roteiro, você tem que saber o que você quer medir e você tem que saber o que você vai variar para poder determinar o que você está medindo. Por exemplo, se eu quero medir a temperatura, o efeito da temperatura, então eu vou fazer o quê? Vou variar a temperatura, porque eu quero ver qual o efeito que ela causa ali no meu experimento. E aí, geralmente, você mantém as outras coisas constantes para realmente verificar somente o efeito da temperatura. Tipo, você tem várias grandezas ali no experimento, mas você quer o efeito de somente uma das grandezas. Então, você faz o quê? Você deixa ela variável para ver o efeito dela e as outras você deixa constante para ver somente o efeito dessa que está variando. Porque se você variar todo mundo, você não vai saber, na real, qual delas que está influenciando ali na propriedade que você está estudando. Então, geralmente você faz o quê? Mantém todo mundo constante e varia somente a grandeza ou a propriedade de interesse que você está estudando para ver o efeito. Beleza? Então é isso. Então a questão ele está perguntando justamente isso. Que modificação deveria ser feita no procedimento para obter resultados experimentais mais adequados ao objetivo proposto? Então vamos entender aqui as alternativas para a gente achar a correta. Primeira coisa. Se ele está estudando efeito da temperatura na velocidade, a alternativa A fala assim, ó, o aluno, ou no caso o estudante aqui, ele deveria manter as amostras à mesma temperatura em todos os experimentos. Não, aqui está errado. Letra A está muito errado. Por quê, professor? Porque ele quer ver justamente o efeito da temperatura na velocidade. Se ele quer ver o efeito da temperatura, ele tem que variar a temperatura para ver qual o efeito que ela vai ter ali quando eu estou estudando aí a temperatura. Então, se ela estiver constante, não vou saber qual é o efeito da temperatura ali na velocidade, tá? Então a letra A está errada, eu tenho que variar as temperaturas, beleza? Letra B, manter iguais os tempos necessários para completar a transformação? Não. Essa questão dos tempos necessários para manter para completar as transformações é justamente a resposta que o experimento vai me dar quando eu estou variando as grandezas. Então não existe esse negócio de manter os tempos iguais, porque o tempo aqui é a velocidade. Então ele vai ser a resposta para eu saber quais efeitos que a temperatura vai provocar ali no meu sistema, na minha reação. Então a letra B está falsa. Beleza? Vamos pular para a letra D. Aumentar a concentração dos reagentes A e B. Aumentar a concentração dos reagentes A e B não tem nada a ver com temperatura. Porque quando você aumenta as concentrações dos reagentes A e B, você já vai estudar aqui o efeito da concentração dentro da velocidade das reações, que no caso a concentração ela também causa um efeito de aumento de velocidade, que a gente viu também nos slides e nas aulas. Só que aqui eu não quero estudar o efeito da concentração dos reagentes, eu quero estudar o efeito da temperatura. Então, se eu aumentar a concentração dos reagentes, a velocidade vai o quê? Vai aumentar. Mas eu não quero que ela aumente porque eu estou variando a concentração. Eu quero que ela aumente porque eu estou variando a temperatura. Então, a letra D está errada. Tá? Letra E. Diminuir a concentração dos reagentes. Pelo mesmo motivo que a letra D está errada, a letra E também está errada. Porque se eu diminuir a concentração dos reagentes, eu vou ter diminuição da velocidade. Tá? E aí,
eu não quero que a minha velocidade diminua porque eu estou variando os reagentes. Eu quero estudar a velocidade de acordo com a variação da temperatura. Então a letra D e a letra E estão erradas. Letra C. Usar a mesma massa de catalisador em todos os experimentos. Gente, isso aqui é correto, isso aqui é óbvio. Por que, professor, que isso aqui é óbvio? Por que a resposta da letra C? Porque é o seguinte, gente. Se eu quero estudar somente o efeito da temperatura, e eu estou variando a temperatura, e estou variando a massa do catalisador, quem é que me garante que o efeito de aumento de velocidade está sendo somente da variação de temperatura? Quem é que me garante que o catalisador aqui não está influenciando nesse aumento de velocidade? E aí, se o catalisador está influenciando no aumento de velocidade, eu não estou estudando mais o efeito da temperatura sobre a velocidade. Eu já estou estudando o efeito do catalisador sobre a velocidade. Então, aqui a gente cai naquele problema que eu havia falado. Se eu quero estudar somente o efeito da temperatura, que é esse efeito aqui, ó, da variação de temperatura, o ideal é o quê? Que eu mantenha todo mundo aqui constante, gente. Ó. Mantenha todo mundo aqui constante. Igual eu fiz com a concentração do reagente A, igual eu fiz com a concentração do reagente B. Só que para o catalisador, o estudante não fez isso, ele variou também. Então, por isso o experimento dele aqui não está adequado. Tá? Então, era legal que ele usasse a mesma quantidade ou a mesma massa do catalisador em todos os experimentos. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. Espero que vocês tenham entendido aí essa questão. Eu achei essa questão muito massa, muito legal. Porque ela trata de cinética, mas trata de procedimento experimental. Tá? Vamos lá, tá acabando. Falta mais uma. Acho que essa é a última. Se não for a última, é a penúltima. Acho que é a penúltima. Vamos lá. Essa questão aqui, ela trata de efeitos de concentração e efeitos de superfície de contato na velocidade de uma reação. Vamos lá. Vamos ler ela com calma aqui. Ó. Existem fatores que alteram a velocidade de uma reação química, tornando-as mais rápidas ou lentas. Isso a gente já sabe, né? Com o objetivo de estudar esses fatores, um grupo de estudantes preparou os experimentos ilustrados nas figuras abaixo. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker, né, o becker é esse recipiente que tem no laboratório, tá? Então, me perdi. Em todos os experimentos, uma amostra de ferro foi pendurada sobre um becker, contendo solução de ácido clorídrico, que é o nosso famoso HCl aquoso, beleza? A reação que ocorreu aqui no experimento que os estudantes manusearam, trabalharam, foi essa, ó. Ferro sólido, né, metal, reagindo aqui com HCl aquoso, tá dentro, tá? Formando cloreto de ferro e formando H2, que é um gás que vai ser liberado. Então a reação é essa. E ocorrerá no momento da imersão da amostra de ferro na solução. Então essa reação que está descrita aqui, quando que ela vai ocorrer, professor? Quando eu pegar essas amostras de ferro que estão penduradas aqui, ó, e mergulhar dentro do becker. Por quê? Porque dentro do becker tem um HCl. E aí quando você jogar o ferro aqui dentro do HCl, a gente vai ter essa reação descrita aqui por essa equação química. Beleza? E aí, ele fala assim, ó, considerando que os experimentos apresentam massas iguais de ferro e volumes iguais de soluções, analise as figuras e assinale a alternativa que indica a experiência de maior velocidade. Então a gente vai analisar as figuras e vamos ver quem vai nos fornecer a maior velocidade. Admitindo novamente que a massa de ferro é igual e que o volume das soluções são iguais, tá? Para verificar aqui o efeito da concentração e da superfície de contato. Beleza? Então no experimento 1, a gente tem o quê? Filamento de ferro e uma solução 0,1 de HCl. Experimento 2, a gente tem uma esfera de ferro e solução 0,8 molar ou molaridade de HCl. Experimento 3, esfera de ferro sólida e uma solução 1 molar de HCl. Experimento 4, filamento de ferro e solução 1 molar de HCl. E no experimento 5 temos esfera de ferro sólida e solução 0,1 de HCl. Primeira coisa, vamos estudar as coisas aqui separadamente para a gente poder ser mais didático, tá? Seguinte. Se eu comparo uma esfera de ferro e um filamento de ferro, ou seja, como se fossem uns ferrinhos aqui triturados, vocês vão claramente perceber que esses experimentos que têm filamentos de ferro, possivelmente eles irão levar a uma velocidade de reação maior. Por quê? Porque os filamentos de ferro, que é como se fossem esses ferrinhos aqui triturados e enrolados entre si, eles têm uma superfície de contato maior.
consequentemente, eles irão levar à formação dessa reação com uma maior velocidade. Então, a gente já vai aqui verificar que, olhando somente para o ferro, as reações que têm filamento de ferro deverão correr mais rápido que as reações que têm a esfera de ferro sólida. Então, possivelmente, o nosso experimento 1 e 4 serão os que irão acontecer mais rápido, tá? Então, a nossa alternativa será ou A ou B, tá? 1 ou 4. Beleza? Então, vai ser experimento 1 ou experimento 4. De novo, sob o ponto de vista apenas da superfície de contato do ferro. Agora, eu vou analisar a concentração do HCl. Por que, professor, que você vai analisar? Porque lá na aula vocês viram que a concentração de uma reação, ela influencia diretamente a velocidade de uma reação. Quanto mais concentrada for uma reação, maior será a velocidade com que ela irá acontecer. Por quê? Porque se ela está mais concentrada, você tem uma maior quantidade de soluto ali dentro. Então, você vai ter uma frequência de choques maiores ali, devido a essa maior quantidade de soluto que está dentro ali daquela solução mais concentrada. Beleza? Então, você vai ter uma frequência de choques maiores. Consequentemente, você vai levar a formação de produtos mais rápidos por conta dessa velocidade maior, desse número de choques maiores. Então, pegando todas essas informações que eu acabei de fornecer para vocês, vai ser muito fácil resolver a questão. Vocês vão ver que a solução do experimento 1 ela tem 0,1 molar de HCl. E a solução do experimento 4 ela é 1 molar de HCl. Então, o experimento 4 é uma solução mais concentrada. Se ela é uma solução mais concentrada, combinando com o filamento de ferro aqui, que tem uma maior superfície de contato, então, possivelmente, a nossa experiência 4 vai ser aquela que vai ter uma maior velocidade, que vai acontecer na maior velocidade, porque eu estou combinando dois fatores que levam a um aumento de velocidade da reação, que é aumento de superfície de contato e aumento de concentração. Então, a alternativa correta aqui é a nossa letra A, experimento 4. Vai ser o que vai ocorrer com a maior velocidade. Beleza? Então, essa questão aqui, como eu pude conferir, ela é a nossa última questão, tá? A nossa última questão. Mais uma vez, esse vídeo aqui foi somente de questões teóricas, tá? A gente pôde abordar os fatores que alteram a velocidade de uma reação, né? Então a gente fez questões sobre temperatura, fizemos questão sobre catalisadores, fizemos questões sobre superfície de contato, fizemos questão agora sobre o efeito da concentração na velocidade da reação, beleza? Então esses são todos os fatores aí que influenciam a velocidade de uma reação química, beleza? Espero que vocês tenham assistido o vídeo até aqui, tá? Continue aí estudando, assistindo os vídeos, fazendo as anotações, pesquisando na internet sobre esse conteúdo de suma importância aqui para a química e também não só para a química, esse conteúdo de cinética é um conteúdo bem multidisciplinar, na verdade, tá? Ele está envolvido em várias áreas, beleza? Então, para quem está assistindo esse vídeo aqui agora, possivelmente quando você terminar de assistir esse vídeo já vou ter postado uma nova lista de exercício aí sobre cinética química para vocês resolverem, beleza? Só lembrando também que essa é a nossa última semana, né? O primeiro ciclo aí do ensino remoto foi prorrogado, então essa é a nossa última semana. Então foi legal porque vai dar pra gente trabalhar o conteúdo de cinética com mais detalhe, não tão corrido quanto seria. Beleza? Então forte abraço para todos aí. Assistam os vídeos, continuem estudando, anotando as dúvidas. Pode me mandar mensagem para tirar dúvida, para resolver questões. Estou à disposição. Forte abraço e valeu. Fui.